Olá, iluminado! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vibra Talks. Aqui falamos sobre expansão de consciência, espiritualidade, autoconhecimento e prosperidade. Hoje meu convidado é o Rafa Macedo. Rafa é mentor neuroquântico. Gratidão, Rafa, por ter aceitado o convite. E hoje nós vamos falar sobre energia, sobre o universo, né? Sobre lei da atração, o que você pensa, você atrai. O que faz a pessoa atrair para a vida dela coisas boas e coisas ruins? Vamos começar por aí. O que faz? Bora lá, Rê. Já íntimo aqui, né, Rê? Eu amo. E gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui, parabéns pelo programa, né? Levando obrigada. ainda mais consciência para o mundo, e parabéns por você também estar assistindo, se permitindo receber toda essa energia, não é? Sim. E, né, muitas vezes, talvez você já se questionou por que uma pessoa tem sucesso, outra não, por que alguém consegue, né, realizar os seus desejos, alcançar, né, patamares financeiros altos, outros não. Tudo parte da vibração, né? Então, você é pura vibração, né? Cada ser é pura vibração. No caso, né, como todo mundo já fala, tudo é energia. Mas é um questionamento que poucos fazem. O que é energia? A maioria não sabe. Exato. Energia, na percepção da neuroquântica, que é o método básico que a gente usa, energia é vibração. Energia é movimento. Então, o universo está em movimento. Então, tudo está em movimento, né? Os átomos, né, dentro do olhar da física quântica, os átomos ali todos em movimento. Então, tudo depende dessa vibração, dessa constância do movimento. Muitas vezes a pessoa vibra, né, faz esse movimento vibratório de uma escassez, numa angústia, tristeza, vergonha. Vergonha é uma das vibrações mais densas, mais baixas. Então, antes da gente se preocupar, né, com a lei da atração, observe o quê? A lei da vibração. Sim. Você é o que você vibra, né? Então, não se preocupe com o que você está atraindo. Observe e foque no que você está emanando. Exatamente. Percebe? E o que faz a pessoa vibrar no negativo e no negativo, no positivo? Por exemplo, ela tem que pensar em algo, né? Então ela tem o quê? Uma crença negativa sobre aquilo. E aí logo ela vibra, manda frequência para o universo? Exatamente, Renato. Mas vamos entender melhor de uma forma mais profunda e principalmente para que você aí, seja em casa, no seu trabalho, onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, poder o quê? Praticar. É porque eu gosto muito disso, mão na massa. Sim. Eu faço isso praticamente todos os dias, ó, mão na massa, ou seja, colocar a técnica, o processo em vivência, em experiência ali. Então, como que a gente faz, né? Não só o poder do pensamento, mas principalmente do seu sentimento, o que você está sentindo. Por exemplo, eu posso olhar uma pessoa que para com um carro ao meu lado, um carro chique, um carro caro, não sei, uma Porsche. Percebo que uma Porsche parou do meu lado. E aí eu posso julgar, né? Nossa, olha ali, né? O que geralmente passa na cabeça das pessoas, generalizando, né? Ah lá, fez algo de errado para conseguir. Ou deu o golpe do baú, não é? É isso mesmo. Exato, né? Ou é filhinho de papai, né? Enfim, né? É de berço de ouro. E o que eu estou fazendo neste momento energeticamente, né? Numa visão energética. O que eu estou fazendo? Eu estou condicionando o meu subconsciente que a única maneira de também ter um carro daquele tipo é dando o golpe do baú, sendo filhinho de papai ou entre outras possibilidades. Então eu estou me limitando nesse movimento e quando eu me limito, eu me entro numa vibração de contração. E aí tem resultados, eu vou colocar entre aspas negativos. Negativo por quê? Porque depende do que você almeja para sua vida, né? Então, ao invés da gente
rotular, né, algo positivo ou algo negativo, porque como eu falo, energia é energia, Sim. né? Então energia é neutra. Se uma energia é positiva, por que que ela é positiva? Porque ela está alinhada, congruente com os meus objetivos. Se é uma energia negativa, sou eu que estou julgando que é uma energia negativa, porque está indo contra o que eu almejo. Percebe? Sim. Que energia é neutra. Sim. A intenção que a pessoa coloca é que vai direcionar se é uma energia positiva ou energia negativa. Então, só para a gente continuar no nosso exemplo do carro, então, Rafa, como que a gente pode fazer isso quando tiver uma situação dessa? Por exemplo, almejo um relacionamento amoroso. E aí, quando eu vejo alguém feliz, ai, nossa, tá vendo? Aquela pessoa conseguiu e eu não. O que que eu tô fazendo? Tô julgando, criticando, condenando. E o universo não entende a energia do outro, entende a minha energia, que eu estou emanando, eu estou vibrando. E é mais disso que ele vai me mandar. Por isso que eu falei, antes de se preocupar com a lei da atração, observa a lei da vibração. Ok, então, Rafa, como que eu posso, né, me comportar, como que eu posso funcionar nesse movimento ao invés de julgar? Aí existem algumas possibilidades. Agradecer, abençoar. Abençoe essa pessoa que está dirigindo esse carro. Como assim, Rafa? Eu vou abençoar? Sim, abençoe, emane energia de amor, de gratidão. Pois, se essa pessoa está dirigindo esse carro e você visualizou isso, está ali do seu lado, já está no seu campo vibratório. Sim. Percebe? Já está dentro da sua realidade. E peça por mais. Sim. Peça, né, para que você possa ter um carro como aquele, um relacionamento como você viu ali um casal se beijando, né, fazendo carinho, enfim. Uma casa, seja o que você almeja na sua vida. Então, perceba que é um processo de conscientização, que aqui a gente está entrando no ponto principal do nosso método da neuroquântica, que é a forma que eu interajo com a realidade. Se eu estou julgando, criticando, analisando, comparando, a grama do vizinho é mais verde. Tem muito disso, hein? Porque é aquilo, ó, tem até um Instagram, gente, é inveja.com, deveria chamar inveja.com, porque você olha ali, as pessoas colocam uma vida que na maioria das vezes não é, e aí você olha aquilo com olhar de julgamento, né? E aí você acaba atraindo mais aquilo pra você, assim, no sentido, eu tô mandando coisas ruins pro outro, eu tô atraindo pra mim. Exato. Né? Olha que exemplo lindo que você está dizendo, Renata. Estou emanando algo ruim para o outro. Como eu disse, o universo não está entendendo que você está falando do outro. O universo entende o quê? De onde está partindo essa vibração? Do seu ser. Então é mais sintonia que ele vai te mandar situações, pessoas naquela sintonia. Então observe que eu falo isso quase todos os dias. A vida parte de você e não pra você. E isso é libertador. E aí você sabe que eu leio mentes, né? Eu tô lendo mentes ali, a pessoa fala assim, nossa, Rafa, então é culpa minha que minha vida tá assim? Não, não é culpa. A culpa é muito densa. A culpa, eu falo que ela tá casadinha com a acusação. É verdade, Quando né? eu culpo, o que eu tô fazendo? Acusando. E quando eu vibro na autoculpa, na autoacusação, o que eu tô fazendo? Eu tô me diminuindo. Sim. Eu não tô reconhecendo a essência, a divindade do meu ser. Percebe que é um conjunto de processos, de percepções, para que você possa visualizar, interagir com a sua vida de uma forma diferente. Sim, e para você começar a visualizar e interagir com a sua vida dessa forma diferente, tem que entrar no processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Entender o que eu tenho na minha mente. Sim, né? sim. Como eu falo, que isso até vai contra 100% do que todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal falam. Autoconhecimento não é se conhecer. Como assim, Rafa? Que maluquice é essa? Autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é. Ah, eu sou isso, eu sou reativo, eu sou uma pessoa difícil, né? Não, você não é isso, sinto muito. São as memórias que memórias não, personagem que o seu ego criou, não é isso? Exato. O que você construiu? Construiu um ser ali baseado na sua interpretação das situações que você vivenciou. Então você não é isso.
Você está isso. Você está vivendo nessa vibração, nessa onda energética. E você pode mudar de ondas, igual a estação de rádio. Você pode mudar a sua frequência. Percebe? Então, a partir do momento que você se conscientiza, Rafa, como que eu mudo de vibração? Se conscientizando, trilhando esse caminho de autoconhecimento, que é você o quê? Reconhecer a essência divina que você é. Sim. Que eu falo bastante do eu sou. E não é eu sou isso, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Não, é eu sou o eu sou, a essência divina. E tudo que te tira da essência divina é distração. Que vem do quê? Do ego, não é? Do ego, do apego, da forma que você quer interagir ou da expectativa que você estava esperando de pessoas, da vida, de situações. Percebe que tudo parte de você. Sim. E isso é um grande empoderamento que o ser pode ter. Ok, se eu... Olha, dá uma olhada na sua vida, onde você estiver aí agora, dá uma olhada ao seu redor. Você manifestou tudo isso. Você criou, você realizou, fisicalizou tudo isso. Então, independente de como esteja a sua vida hoje, significa que você tem esse poder de manifestar, de fisicalizar. E você pode manifestar algo diferente. Sim. Inclusive, nas últimas semanas, a gente tem praticado muito a cocriação da realidade de forma consciente. Por exemplo, você escolher a cor de um carro, né? E fazer essa intenção, essa solicitação para o universo, para você visualizar um carro na rua. Eu falei agora na rua, né? Mas pode ser em qualquer lugar. Porque nossos alunos mandaram lá, né, nos grupos e tudo mais, mandaram que viram na internet, na TV, em vídeos, na rua, na garagem. Então, não só, né? Passando na sua frente na rua, percebe? Né? Então você pode intencionar e comece com pequenas coisas. E ultimamente, Rê, eu tenho ido bastante em podcasts e os entrevistadores têm questionado, né? Mas Rafa, e se eu não acreditar nisso? Né? Então aí eu comecei a entrar também nesse universo, né? Para trazer a consciência de que ter uma crença, acreditar em uma crença, também é uma crença. Verdade. Olha que interessante isso. Então, tá tudo bem também não acreditar. Porque o não acreditar, você vai ter esse resultado. Sim, percebe? exatamente. Então, é o que a gente fala, né? Se você acreditar que você é capaz, e se você acreditar que você não é capaz, você tá certo. Porque na verdade não existe errado ou certo. É o seu ponto de vista que vai determinar o que aquilo é para você ou não. Exatamente. Exatamente. Então, como eu falo, você já tem, entre aspas, um não, uma falta de fé, uma falta de crença, de acreditar nisso. E por que não dar uma chance para você poder vivenciar algo diferente? E você acha que as pessoas elas estão mais desacreditadas do que... Elas mais desacreditam do que acreditam, ou não? Ultimamente, vamos dizer assim, a humanidade tem acessado cada vez mais esse conteúdo, né? Por isso que te dou os parabéns pelo programa, pelo podcast, obrigada, parabéns aí pelo movimento. Lembra, a vida é movimento. Obrigada. Então, parabéns pelo movimento. Já deixa até aqui, ó, se inscreva no canal e vamos compartilhar para que mais pessoas acessem essa informação. Exatamente. E lembra que informação é energia. Então você faz parte desse fluxo. Então o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas, de uma forma generalizada, a humanidade está buscando essa informação. Estamos partindo, né, para a nova era, a era de Aquário, né? Então tudo está alterando, se modificando, expandindo, vindo, né, à tona com mais clareza. Então, que bom, né? Eu fico muito feliz em saber, por isso que eu te dei os parabéns por você já estar aqui acessando mais energia, informação na sua vida, né? Fazendo isso por você, para você. Então, isso, eu falo, não tem preço. Não tem preço. E é aquilo, né? Aquilo que você falou, se você está acessando é porque o teu campo energético atraiu. Exatamente, exatamente. Tá aí, ó, no YouTube ou no Instagram, naquele timeline infinito,
bonita e viu, né, o podcast da Rhea, deixa eu dar uma olhada. Parabéns, porque você já está vibrando isso, você já está no caminho, você já está trilhando o caminho. E você acredita que essas informações, essa expansão de consciência, nesse despertar que todo mundo fala, ele não é coletivo, porque tem algumas pessoas que estão bem atrasadas, vamos dizer assim, não acreditam que é aquilo que a gente está falando. Você acha que esse despertar que está acontecendo agora seria só uma febre ou realmente, devido a essa mudança planetária, que você falou da era de aquário, está acontecendo e está atingindo ali a consciência coletiva, né? Você acha que sim, está acontecendo e como eu digo, né? É até interessante você ter falado isso. A vida é única, né? Cada momento é único. Então, mesmo que você leve seu filho para a escola pelo mesmo caminho todos os dias, nesse dia que você está levando seu filho na escola, você está fazendo isso pela primeira vez e única vez. Porque só existe o aqui e agora, tá? Ai, não, eu faço isso todos os dias, estou cansado de fazer isso todos os dias, seja o que for. Mas aquele dia você está fazendo como se fosse a primeira vez, percebe? Então, isso, por que eu estou dizendo isso? Sobre essa questão de despertar coletivo, vamos dizer assim, né? O despertar da humanidade como um todo. Não tem volta, né? É igual aquele do Matrix, né? Pílula azul e vermelha, né? Não tem volta. Então, eu percebo que sim, está acontecendo e os desdobramentos disso, infinitas possibilidades, mas percebo que sempre é voltado para o lado positivo. Positivo entre aspas, ou seja, congruente com uma humanidade mais feliz, mais próspera, com uma qualidade de vida mais elevada. Nós hoje vivemos melhores do que reis e rainhas que viveram há 2000, há 1000 anos atrás. Então a qualidade de vida, a expectativa, né, de vida também aumentou. Então acredito que sempre a humanidade expande positivamente, ou seja, voltada para uma qualidade de vida, para um bem-estar, para situações positivas, vamos dizer assim. Sim. Eu também tô vendo, virou uma febre, né? Você entra na internet, é lei da atração para cá, para lá, gratidão para cá. Mas essa gratidão também que as pessoas falam, que nesse despertar, fala gratidão, a maioria fala da boca para fora. Então, nesse despertar, as pessoas, elas começam ali falar sobre um Ho'oponopono, sobre uma gratidão. Aí ela começa a enxergar que o buraco é mais embaixo. Né? Porque ela começa a olhar para dentro dela. Muitas chegam até mim e falam: nossa, eu achei que meu problema financeiro era só agradecer que ia resolver. Não, ela tem que entender que as crenças dela, aquilo que a gente estava falando lá no início do programa, as crenças dela estão criando a realidade dela. Então, assim, esse despertar realmente ele tá bem, bem intenso, só que tem muita gente ainda na dor e no sofrimento, mesmo despertando, né? Porque o despertar também dói. E aí, como que você vê e o que você ensina para as pessoas, para os seus alunos, essa questão de pessoas que chegam até você com um problema, porque tá despertando de uma certa forma, né? E ela chega ali com um problema até você, para você ajudar ela, e ela acha que é só gratiluz para lá, gratiluz pra cá. Como que você faz esse processo, assim, para fazer a pessoa entender que não é só isso? Nossa, sensacional, né? Gratiluz, gratitude, né? Eu falo, é muito além disso, né? É muito além de você agradecer, né? O primeiro movimento é a pessoa se conscientizar de que ela já está no movimento, tá? Então, só de você perceber um comportamento seu, você já se olhou de fora, né? Porque eu como terapeuta, por exemplo, eu falo, a pessoa chega, né, para uma sessão de terapia, ela é o problema. Ela está no olho do furacão. Ela não consegue se ver fora do problema. Ela é o problema. Então, eu como mentor neuroquântico, né, atendendo, né, os alunos ali nas mentorias e tudo mais, é trazer essa clareza, né? Primeiro, pera lá, você não é o problema. Né? Você está vivenciando essa situação. Então, é se desassociar e se olhar de fora. Eu estou falando aqui um processo da neuroquântica que se chama observador do observador. Tem o experimento da dupla fenda, né? Que fala sobre o observador. Mas aqui você ainda está dando um passo
atrás e se percebendo nos seus comportamentos. Então, só de você observar o seu comportamento, a sua atitude ou uma crença limitante que você funciona fundamentado nessa crença, opa, olha só, eu não sou isso. Eu estava funcionando ou estou funcionando fundamentado nisso. E isso te dá já uma clareza de que existem outras possibilidades de funcionamento. E muitas vezes, Rê, as pessoas querem uma fórmula mágica. E eu digo, pode parecer, ó, até escreve aí nos comentários ou mentalmente complete a frase. Pode parecer fácil, mas na hora de colocar em prática, é complicado? Não, é fácil também. A gente que complica. Exato. Eu falo assim, existe também uma crença limitante, eu não me lembro o filósofo que falou isso, mas a pessoa que se olha, que vai se lapidar, né, num processo de autoconhecimento é apenas para os corajosos, que é difícil, é complicado. Pode ser fácil. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Eu fui pela dor e hoje, gratidão por estar aqui podendo transbordar e não estou aqui também para dizer, ó, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não, eu estou compartilhando a minha experiência, o que funciona para mim, o que funciona para os meus alunos, o que funciona para algumas pessoas e que você pode perceber que existe possibilidades também, tá? E do que nós estamos falando aqui, Rê? De sair de um movimento, já dei a resposta aqui, de sair de uma situação e acabar funcionando de outra forma, ó, movimento, ou seja, energia, transição, você fazer esse movimento na sua vida, e assim você vai tendo resultados diferentes. Exato. E sabe o que eu falo também bastante para os nossos alunos, nas nossas redes sociais? Se acostume com as coisas boas acontecendo, porque tem muita tragédia, muita coisa já, muita fake news, muitas coisas né, sendo divulgadas, negativas. E inclusive ontem eu falei também numa live que eu fiz, o quanto, por exemplo, né, cai um avião por esses dias, cai um avião por esses dias, né, ai não sei o que, quantos mortos, tal, não sei o que, um monte de gente falando sobre isso. Mas quantos nascimentos nós tivemos hoje? Exatamente. Quantos pedidos de casamento nós tivemos hoje? Começa a perceber, não é? Sim. Quantos beijos apaixonados nós tivemos hoje e que ninguém fala sobre? Então comece a se acostumar com as coisas boas acontecendo, porque tudo que você foca, se sintoniza, e aqui também estou falando sobre o olhar da neurociência, não é nada da boca para fora e místico, não, o olhar da neurociência fala que tem uma parte do nosso cérebro chamada formação reticular, que é responsável pelo nosso foco. E tudo que você foca, expande. É igual mulher grávida. Nunca via criança, carrinho de bebê. Aí ficou grávida, agora só vê isso na rua. Não é assim mesmo. E quando você quer comprar um carro, você só vê aquele carro na rua. Exato. Fala, nossa, eu vou comprar esse carro, porque é um carro diferente, quase ninguém tem. E aí quando você começa a ver na rua, só tem esse carro. Só tem esse carro, é verdade. As pessoas, elas estão viciadas em coisas negativas. Exatamente. Só tragédia. E tá tudo bem. Não estamos aqui também para julgar. Lembra? Não estou aqui para dizer, ó, isso é errado. Não. O grande movimento é sair do julgamento. Ok. Estava viciado em só ver tragédias e tudo mais. Comece, porque você não nasceu assim. Não. É o que eu comentei sobre a personalidade de você ir criando esses padrões. E você pode criar padrões diferentes. Então, comece a perceber com o que você se alimenta durante o dia. E não estou dizendo só um alimento físico, e sim também o que você coloca aqui, o ambiente. Hoje, o ambiente provado pela epigenética que altera os seus genes. Então, não importa se sua família toda teve diabetes ou qualquer outra doença genética, é uma escolha sua da consciência de ser, através de, claro, alguns fatores, a alimentação, comportamento, cultura do país, o seu ambiente, tá? De você desencadear ou não aquela doença. Tá? Então, de novo, olha o poder que cada um tem. Isso é incrível, Rê. É algo para que as pessoas possam cada vez mais acessar essa informação e, principalmente,
colocar em prática. Sim. Eu falo que tudo começa na mente. Uhum. Né? A doença começa na mente, tudo começa na mente. Então, antes de eu ter o resultado que eu quero, eu preciso cuidar da minha mente, preciso entender o que tem aqui que eu tô atraindo. Né? Então, é aquilo, se você foca na dor, foca no sofrimento, né? Foca na tragédia, é mais aquilo que você vai alimentar negativamente em você. E aí você olha pra tua vida negativamente, porque só tem coisas ruins. Exato. Né? Eu comecei a rir que eu me lembrei aqui, né? Às vezes a pessoa faz vários processos ali, acorda, faz uma meditação, faz um mantra e tudo mais, aí sobe no carro para ir para o trabalho, já briga no trânsito, ou pega o ônibus e briga com o motorista, ou chega no trabalho, briga com o chefe, ou reclama, né, do chefe, ou enfim, então não vou dizer que não adiantou nada, mas é uma constância. É uma constância, né? Como eu disse, a vida acontece no dia a dia. Né? Você escovando os dentes, como eu falei, você indo para academia, você colocando a comida na sua boca, tomando uma água, né? Ó a intenção, o quanto isso transforma o seu resultado, né? Nossa, por exemplo, aqui se fosse um suco, nossa, eu vou tomar esse suco, mas esse tipo de suco não me faz bem, e eu tomo. Qual é o resultado que eu vou ter? Já não vai fazer bem. Não é? Ou, nossa, gratidão, nossa, isso aqui vai nutrir todas as minhas células, gratidão por essa oportunidade, e beber ali com amor, com compaixão. Percebe que a vibração é diferente, por isso que eu falei que muitas vezes existe uma crença também de que quanto mais complexo, melhor. Não, o extraordinário é feito de pequenas ações. Até existe um experimento científico que mostra qual que é a diferença de um ganhador olímpico para um esportista que nunca foi para as Olimpíadas. Qual que é a grande diferença que eles perceberam? A rotina. Os pequenos passos que aquele atleta olímpico faz todos os dias. E o outro não. Então, o extraordinário acontece nas pequenas ações, no seu dia a dia. E você trazer consciência para isso, estar no momento de presença, né? Exato. Que é o que não acontece. Né? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas elas estão em redes sociais, e aí a mente vai para frente, vai para trás, mas o estado de presença nunca está. E aí ela olha para a vida dela e reclama. E o que você tem para falar sobre reclamação? Porque reclamação, você vê mais gente negativa reclamando do que gente positiva, né? A gratidão da boca para fora também não funciona. Não adianta que você tem que sentir, né? Mas no teu ponto de vista, você acha que as pessoas mais reclamam do que são gratas? E isso, de que forma que isso afeta a vida delas? Tanto psíquica, emocional, mental, física, como que você vê isso? Sensacional. Eu digo que o problema não é o problema. Né? Pegando o exemplo aqui que você falou sabiamente, Rê, sobre as redes sociais. Né? Ai, meu filho sempre fica nas redes sociais, fica lá gastando um maior tempo e não faz nada de bom, só fica na rede social. O problema não é a rede social. O problema não são as crenças limitantes. O problema não é o problema. É a questão, o quanto que eu estou permitindo viver fundamentado naquilo. O quanto que eu estou permitindo ficar com a bunda no sofá 3, 4 horas ali, passando aquela timeline infinita, né? E aí, nossa, tá vendo? É culpa da rede social, é culpa de não sei o quê. Lembra que eu falei, o que eu tô fazendo? Acusando, ou seja, eu estou reclamando, que foi a sua pergunta. Eu estou reclamando daquilo. E quanto mais eu reclamo, mais eu atraio daquilo. Sim. Lembra? O universo não entende que eu estou reclamando de tal situação. Ele entende que eu estou vibrando isso. E eu vou atrair mais situações que me mostram aquilo. Então, também o problema não é ficar reclamando, é o resultado que eu vou ter. Você gostaria de continuar tendo o mesmo resultado que você tem? Acredito que a resposta seja não. Então, o que você pode fazer hoje de diferente para ter um resultado diferente? Sim, olhar para dentro, né? E você tem algum exercício, alguma coisa que você ensina, assim, para eles, assim, seus alunos? Não, eu já falei do observador, ou seja, de você se perceber de fora, né? PESP,
pense em seus pensamentos. É uma outra técnica da neuroquântica, chama PESP. Pense em seus pensamentos. Observe a qualidade dos pensamentos. Mas aqui tem um grande pulo do gato. Quando você se pegar julgando ou num pensamento corrosivo, destrutivo, ali um pensamento negativo, né? Geralmente, qual é o condicionamento que as pessoas fazem? Ai, não tinha que ficar pensando nisso. Nossa, tá vendo eu aqui pensando nisso? E energeticamente, Rê, o que a pessoa está fazendo? Se lambuzando ainda mais da mesma energia. Afinal, se eu estava com um pensamento negativo e fiz aqui, ó, nossa, eu não tinha que ficar pensando nisso, o que eu estou fazendo? Eu estou me julgando. Sim. Ou seja, eu estou me lambuzando da mesma energia. É um olhar energético aqui. Como eu brinco, né? Neuroquanticamente falando, né? É um olhar energético aqui. Então, qual que é o grande, do PESP, né? O Pense em Seus Pensamentos, qual que é a grande sacada, o pulo do gato? Quando você se pegar pensando em algo negativo, destrutivo, corrosivo ali dentro da sua cabeça, que essa voz não te define, essa voz não é você, você é muito além disso, agradeça. Como assim, Rafa? Como assim, Rê? Eu vou agradecer por eu estar com pensamento negativo? Não. Você vai agradecer pela bolha de consciência que você teve em sair do pensamento negativo, percebe? Então, né, nossa, tô eu aqui pensando em algo negativo, e aí eu percebi o meu padrão comportamental, o meu padrão de pensamentos. Opa, gratidão pela consciência de perceber que eu estava julgando, que eu estava condenando, criticando, comparando, não é? E aí, só de você agradecer ali, você já está vibrando diferente. Verdade, né? Tá? Porque a pessoa está trazendo consciência para ela estar pensando. Exatamente. E logo já muda essa frequência. Exato. E já vamos para uma outra técnica aqui, né? Que vocês percebem que é um mix, né? Eu não estou aqui para dizer uma fórmula mágica, mas várias técnicas e processos que você pode fazer dentro da sua realidade. Imagina se eu falo assim, né? Você tem que dar esse passo. O primeiro passo é isso, o segundo ou terceiro. E aí você chega no segundo passo, nossa, eu não tenho aqui um post-it, um caderno ou uma folha, eu não tenho aqui agora, então não vou fazer. Não, eu tô aqui para te empoderar, para te trazer algumas consciências, para que você possa praticar na sua vida dentro da sua realidade, independente qual seja a sua realidade. Tá? Então a gente já falou do observador, do PESP, né? E uma outra grande sacada aqui, uma grande técnica. Há mais de 400 anos antes de Cristo, né, Sócrates, um filósofo grego, já falava: o homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. Quer ver um exemplo que eu acho incrível e que você já vai entender e aplicar na sua vida, que o foco principal é praticar, né? É o movimento. Exato, o movimento. Então, imagine isso daqui, ó. O homem sábio, o homem tolo vem aqui e fala assim, ó, isso é um copo. E ponto. Tá saindo aqui, tá. Ó, isso é um copo. E ponto. Mais nada serve na minha vida. Apenas um copo para eu poder tomar água. O homem sábio vem aqui e percebe, ok, isso é um copo. E o que mais isso pode ser na minha vida? Então, isso aqui pode ser, por exemplo, um cachepô de plantas. Eu posso até colocar plantas aqui. Pode ser um bebedouro para animais. Eu posso dar água para animais. Eu posso colocar o copo vazio como enfeite. Posso colocar os post-its escrito gratidão que eu faço, né? O potinho da gratidão. Sim, verdade. Né? E eu tenho certeza que você, nos assistindo aí, já pensou em outras possibilidades que esse copo pode ser na sua vida. E você, Rê, também já deve ter pensado aqui em outras possibilidades, percebe? Sim. Agora, pega esse exemplo aqui que a gente falou e aplique na sua vida naquele problemão, naquele pepino, naquele abacaxizão da sua vida, sabe? Então, pega lá. Ok, isso é um problema, tá interferindo na minha vida e eu gostaria de mudar. O que mais eu posso fazer para mudar isso? Quais outras possibilidades existem aqui nessa situação que eu posso utilizar a meu favor? Afinal, eu até falo sobre arrogância energética. Afinal, se esse problema está se apresentando na minha vida, a vida parte de mim
Eu emanei, atraí isso. Uhum. Quer dizer que eu estou vibrando isso. E se eu não aceito, né? Eu até brinco, aceita que dói menos, né? Se eu não aceito esse problema e percebo, né, como que eu posso resolver isso, como que eu posso interagir com isso, enfim, se eu não aceito isso, eu estou sendo um arrogante energético. Eu não estou, percebe, eu estou vivendo na arrogância e minha vibração está indo ainda mais baixa. Porque você vai alimentando, né? E aí exato. se torna aquele ciclo vicioso, a pessoa não consegue sair. Exato. E dentro das infinitas possibilidades, ó, respire fundo, respire comigo, respire você aí, ó. Respire fundo. E solta o ar. E perceba que dentro das infinitas possibilidades, se existe um problema, existe uma solução. Olha que interessante. E quando você respira profundamente, percebendo que se existe um problema na sua vida, dentro das infinitas possibilidades, existe uma solução. Você já entende e percebe que existe uma saída, existe um movimento a ser trilhado. E aqui também não é o fato de, nossa, eu tenho então que achar essa solução. Não, é só para você, ó, respirar profundamente e perceber que existe essa solução desse problema, você já muda a sua vibração. Sacou? Porque você acredita, né, que tem algo que possa ser feito. Exatamente. E a partir do momento que você respira com mais tranquilidade, mesmo que seja aquele problemão, ok. Então eu sei que existe uma solução para isso. Quando você respira profundamente, percebendo que existe essa solução, você já muda a sua vibração também. Percebe que são pequenos movimentos, movimentos de interpretação com a vida, movimentos de você perceber e interagir com a vida de uma forma diferente. Exato. E aí você cria outras possibilidades, o campo quântico, o universo, traz para você as pessoas que vão ajudar você a resolver aquele problema. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Exatamente. E aí aquilo, você atrai o que você é, aquilo que você falou lá no começo, não o que você quer. Então, assim, se eu olho para o meu problema hoje e vejo, só foco no problema, eu vou fazer aquilo crescer e vai virar um monstro. Agora, se eu foco na solução através, eu trago consciência para aquilo, aí aquilo você vai atraindo as pessoas que vão te ajudar. Exatamente. Por isso que eu falei, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Sabe qual é o problema, Rafa? As pessoas estão acostumadas com coisas ruins. Você percebe isso? Nossa, quer ver? Algumas crenças aqui, ó. Frases crendices, né? Se melhorar, o que geralmente fala, né? Se melhorar, estraga. Nossa, pior disso não pode. Como é que é? Pior que isso não pode ficar. Não, que isso? É verdade. Não, tá ruim? Ok, e o que eu posso fazer aqui para mudar isso? Ó, de novo, o que eu tô fazendo aqui, ó? Perguntas, ó. Isso, grava isso, leva isso, anota isso para sua vida. Transforma vidas. E eu sou um exemplo vivo disso. Aproximadamente há 10 anos, em 2015, eu tive um processo depressivo, pesei menos de 50 quilos, eu pesei 47 quilos, mais de 250 mil reais em dívidas no banco, divorciado. Fala assim, um caos em pessoa era eu. E olha, eu hoje, totalmente diferente. Então, sim, é possível, sabe? É possível. É possível você mudar as suas crenças, o seu sistema de crenças. Rafa, e como que eu mudo o sistema de crenças? Se percebendo, fazendo escolhas, decisões na sua vida diferente. Né? Se questionando. Né? Porque o método da neuroquântica, né, da PNQ, da programação neuroquântica, não foca tanto. Eu como engenheiro, né? Uma das minhas formações é engenheiro civil. Né? Então eu falo assim, vamos aqui planilhar, né? Olha, aquela crença, aquele trauma, aconteceu isso, naquela época você tinha tantos anos, e começa a planilhar e entender tudo mais. O que eu estou fazendo aqui energeticamente? Dando mais energia para isso, mais atenção e foco para isso. É interessante você saber, sim, às vezes alguns métodos, alguns processos, inclusive algumas técnicas dentro da neuroquântica, trabalha desse acesso às crenças, né, a ressignificação de crenças. Mas também existe um outro movimento que você pode ir fazer na sua vida, que é mudar a sua vibração. Né? Então, ok,
estou com essa questão na minha vida devido àquele trauma que eu tive há tantos anos, ou não sei que crença limitante que sustenta esse tipo de situação na minha vida, na escassez, eu não sei quantas crenças eu tenho sobre o dinheiro, não preciso saber. O que eu faço? Eu mudo meu foco, eu mudo a minha vibração, solicitando por mais consciência, solicitando por mais abundância, solicitando por mais conscientização, por autoconsciência a respeito daquilo. E assim, aquela situação negativa, você não vai mais dando foco para aquilo. Sim. Ou seja, tudo que você não coloca mais energia, qual que é a tendência? Diminui. E tudo que você coloca energia, aumenta, expande, tá? É verdade. Então, vale aqui, né, um exemplo, né? Então, Rafa, eu posso ir para um restaurante chique para eu poder vibrar na abundância? É até interessante que a gente vai falar aqui agora. Se você foca em ir, tá tudo bem ir num restaurante que você acredita que seja mais chique, que você vai vibrar ali na energia da abundância. Mas se sua intenção é ir num restaurante para isso, você já está pré-determinando que você não é. Sacou? Verdade. Então não precisa ir no restaurante, na sua casa mesmo, sabe? Né? Faça um jantar na sua casa, vibre na abundância, na riqueza, na prosperidade, e não estou dizendo aqui só material, mas energética, mental, intelectual, espiritual, né? É igual aquela questão, né? Então, para mudar de carro, por exemplo, alcançar o primeiro carro, eu gosto muito do exemplo de carro, né? Que fica mais palpável e compreensível. Então eu vou numa concessionária, que a maioria, Então, né? Sente o couro do banco, o banco sente o o cheiro, né? E não é só isso. E talvez nem precise disso. É você dentro da sua realidade, de novo te convido, dá uma olhada ao seu redor. É dentro dessa sua realidade, já viver com o seu sonho realizado, imaginando que o seu carro já esteja na garagem. Sim, porque muitas das vezes a pessoa vai lá no concessionário, senta no carro e sai de lá frustrada. Exato, sai frustrado, ou chega, vê a garagem vazia, ou fica questionando, né? E agora? Quando será que eu vou alcançar aquele carro que eu fui visitar? Não, é você viver isso. Outra coisa que meus alunos me questionam muito sobre o quadro mental, ou até o quadro de você fazer um quadro físico mesmo, com fotos, imagens do seu sonho. Lembra? O problema não é o problema. A questão aqui, o problema não é o quadro. Funciona ou não funciona? Depende. Lembra? A vida parte de você e não para você. Como que você interage com esse quadro dos sonhos? Você acorda todos os dias, olha para ele naquela angústia. Quando será que isso vai chegar? Que triste! Que triste! Isso tá te entristecendo ou tá te edificando? Não é? É verdade. Tem que tomar muito cuidado. Não, porque ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Exato. Por isso que eu falo que o problema não é o problema. É sempre você se perceber como você está interagindo com a vida. E isso é uma informação que é incalculável o valor aplicado na vida. É verdade. Gente, a gente está dando aqui uma informação, a Renata está dando para vocês a oportunidade aqui de vocês acessarem consciências, informações, energias para a sua vida, para que você possa transformar a sua vida. Sim. Não é? Então olha o quanto que você já pode aí vibrar na gratidão, no amor, emanar amor para as pessoas também que estão assistindo, para que elas possam aplicar, não é? A gente vive dentro da engenharia da humanidade, né, que é o nosso grande movimento de expansão da consciência, a gente vive o princípio da coletividade. Quando a maré sobe, não sobe só um barco. Todos sobem juntos. É lindo isso. Então vamos, né, compartilhar, não só compartilhar o vídeo, mas compartilhar a sua experiência praticando. Nossa, meu coração vai ficar muito grato em receber um comentário seu. Nossa, te vi lá no podcast da Rê, apliquei, vivenciei, tive resultados na minha vida. Compartilhar com as pessoas que você ama também, se tornar inspiração. Olha que lindo isso. Sim, porque aí você está ajudando o outro. Às vezes
vezes, para você, o compartilhar não é tão importante, mas o outro talvez precisa dessa mensagem. Exato. Né? De algo que ele está vivendo naquele momento, ou não sabe o que fazer. Vê um vídeo desse daqui Exato. e acaba ali resolvendo, ajudando uma palavra, não é? Exatamente. E aí tá praticando a lei da doação. Exatamente. Sabe, uma aluna também, já faz alguns anos que ela comentou isso, mas eu acho um exemplo tão lindo de comentar. Ela, numa das mentorias, ela comentou: Rafa, eu gostaria de ajuda, porque ontem na academia veio uma senhora falar comigo e reclamando da vida, né? Meio triste ali, depressiva, e eu não soube ajudar. Eu só fiquei ouvindo ela e depois, né, me despedi, vim embora e eu não soube ajudá-la. Aí eu falei: sinto muito, mas você ajudou ela sim. Ela: como que eu ajudei? Só de você oferecer ali um ombro amigo, Exato. não é? Quantas pessoas gostariam de uma boa prosa, não é? Não tem uma quem boa falar, conversa, conversar, não é? verdade. Então, às vezes, só de você sorrir, dar um bom dia, né, para uma pessoa que você não conhece, você pode estar transformando o dia daquela pessoa, você pode transformar a vida daquela pessoa com um bom dia. Por isso que eu falei, pequenas ações, grandes movimentos, pequenas atitudes, grandes transformações na vida. Sim. E aí você não ajuda somente aquela pessoa que está precisando naquele momento, porque você interfere no movimento do campo, né? Que nem eu estava conversando ontem também com um aluno. Falei, aquela guerra que está acontecendo lá do outro lado está afetando todos aqui, porque é tudo uma única coisa, uma teia energética, todo mundo conectado. Então, o que você faz, a forma que você age, que você pensa, que você sente, você está afetando o campo. Então, se você não pode fazer nada por quem está do outro lado, mande uma oração, emane uma frequência boa, porque você está movimentando o campo. Exatamente. Né, muitas vezes, ai, Rafa, eu já não assisto mais TV, então eu não me conecto com isso. Mas muitas vezes na rede social, aparece, no YouTube, seja onde for, aparece. E se por acaso aparecer para você, né, um desastre, como a gente comentou, né, que pode acontecer, uma guerra, seja o que for, ao invés, né, de compadecer ali, tadinhos, estão passando por aquilo, energeticamente, o que a pessoa está fazendo? Dando mais energia de tristeza ou de angústia para aquela situação. Então, olha que sabe as palavras da Reiki, né? Dá amor, mande amor, compaixão, para que aquelas pessoas possam ser acolhidas, mudar aquilo rapidamente. Enfim, não é? Então, olha que interessante, quantas oportunidades você tem de praticar. Então, e outra, a pessoa está tendo acesso a uma aula, um aula-walk, né? Uma mentoria de 1 hora com o Rafa, tendo tanta consciência para melhorar a vida, e aquilo não ficar só no mental, trazer para a matéria, né? Para colocar um movimento ali, fazer um movimento para ter os resultados que você quer. E a gente recebe, eu não sei se você pensa assim, mas a gente recebe, não na mesma proporção que a gente dá, porque a gente recebe bem mais quando a gente vai fazendo pro lado positivo, porque Deus dá muito mais do que a gente pede. Mas a gente recebe mais ou menos na mesma proporção que a gente dá. O quanto você está ajudando o outro, ouvindo, desejando o bem, né? E eu não sei, infelizmente a gente vive mais as pessoas, eu não, né? Porque eu cuido muito da minha energia, mas a gente vive mais na polaridade negativa do que positiva. Sim. E você sabe por quê? Às vezes já me perguntaram bastante isso, Rafa, eu tento pensar positivo, mas quando eu vejo, eu tô pensando negativo. Eu tô ansioso, tô triste, ou ansioso ali com alguma situação, ou num padrão de pensamento negativo, né? E por que eu não consigo pensar mais positivo do que negativo? Porque isso está enraizado nos nossos genes. Lá desde os antepassados, na questão mesmo da época que a humanidade tinha ainda que caçar, né? Tinha ainda que, né, o homem tinha que caçar e a mulher ali cuidava mais, né, da colheita, dos movimentos dos filhos. Quando ia para a caça,
não conhecia muito bem, tinha medo também, né? Hoje nós estamos num ambiente seguro, não é? Eu sei que existe algumas regiões de algumas cidades que podem ser menos seguras, né? E perceba que hoje nós estamos mais num ambiente seguro, né? Não existe mais aquela tão ignorância de ir à caça como era na época, né, das pedras e tudo mais, de sair para a floresta, para a selva e ficar extremamente com medo. Quantos anos a humanidade passou dessa forma para uma pouca porcentagem da atualidade estar num ambiente mais seguro? Não precisa ter medo da escassez. Hoje você tem supermercados, né? Olha que interessante, muitas pessoas vão ao supermercado reclamando do preço. Mas quem já foi no supermercado e agradeceu pelo pãozinho, pela carne, pelos alimentos ali fresquinhos, fáceis de pegar, levar para casa e fazer? Você está participando disso, agradeça. Olha a mudança de olhar. Muda tudo. Você abençoar o alimento, né? E abençoar e agradecer quem produziu aquilo, porque tem pessoas por trás daquilo. E quando você começa a reclamar, é uma cadeia assim de informação negativa infinita. E ao contrário também, quando você começa a agradecer, é uma cadeia infinita. Que, por exemplo, né, a água que você bebe. Quantas pessoas envolvidas para que a água chegue até você? Seja uma água de garrafa, seja uma água no filtro, mas quantas pessoas envolvidas para que aquela qualidade de água chegue até você? Então, abençoar e agradecer também esse ciclo, não é? Olha como é o pensar fora da caixinha. Exatamente. Né? Eu entendo que não é só isso, não é só... Porque a pessoa parece que ela tá com aquele... Como chama aquele de cavalo que coloca aqui? Você não pode olhar para os lados, você não vê outras portas, você não vê outras possibilidades, porque ela só vê a reclamação, ela só vê a coisa negativa. E quando você expande a mente, que é o despertar, é o sair, tirar a sua mente daquela negatividade, você começa a agradecer não somente o alimento, quem está por trás, que preparou a água. A água ela foi toda preparada, não, mas toda tratada para chegar até você. Quantas pessoas não moram lá no sertão, não tem o que tomar, não tem o que beber, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente vê algumas reportagens, notícias no TikTok, enfim, nessas redes sociais, e aquilo, de uma forma ou de outra, para uma pessoa que está despertando, é até legal. Porque a pessoa, ela, puxa, tô reclamando. Então, ela tá tendo consciência que ela tá reclamando. Então, ela tá olhando ali aquela cena e fala, não, preciso agradecer mais. Desejar amor para o outro. Então, eu acho que, na minha visão, esse é o processo de despertar. Você começar, igual você falou, nessas pequenas coisinhas. Isso muda tudo. Então, olha aqui, a Renata acabou de falar. Pequenas coisas, grandes transformações, não grandes. E muitas vezes, como eu comentei, a maior busca da humanidade é algo complexo. E isso é uma crença também, né? Tudo que é mais pesado tem mais valor. Tudo que é mais difícil tem um gostinho mais gostoso. Tudo que é mais complicado é mais valorizado. É crença. Tudo que é essencial, tudo que é extraordinário está nessas pequenas coisas, no seu dia a dia. Sim, você está no estado de presença, né? Porque quem tem ansiedade, depressão, quem fica olhando para essas coisas, são pessoas que estão vivendo do passado, vivendo do futuro e não vivem o presente. Não está aproveitando cada momento. Até eu estava falando com uma outra cliente minha também sobre relacionamentos. Né? As pessoas, elas estão preocupadas com tantas coisas e não focam no relacionamento. Todos os relacionamentos que você vai ver hoje, a maioria, hoje não tem mais relacionamento como era antes, que durava. Né? Não existe mais. Hoje tá tudo descartável. Porque as pessoas, eu não sei se elas não estão olhando, se elas não estão trazendo consciência, ou se está muito na internet olhando coisas que não agregam na vida delas e manifestando cada vez mais coisas ruins do que coisas boas. Que assim, tem muita gente despertando, mas vamos combinar que a maioria ainda está no ponto de dormência. Sim. E você comentando do despertar, Rê, vale ressaltar aqui como que está sendo esse despertar? Você está despertando pelo medo? Pela dor? Ou você está sendo convidado pelo amor? Né? Que muitas vezes, você tem que fazer isso, senão sua vida vai ficar pior. Não é esse o caminho.
Percebe? Lembra que eu falei que muitas vezes a pessoa se lambuza da mesma energia? Aí acha que tá despertando, mas tá entrando num... Eu falo, né? Sai de um aquário e pula em outro. Você foi feito para nadar no oceano. Verdade. E não sair de um aquário para outro. Por isso que eu falei, eu não tô aqui para dizer o que é certo ou o que não é certo, o que é errado. E sim, para compartilhar a minha experiência, os resultados dos nossos alunos, né, possibilidades que você tem na sua vida de trazer mais leveza, né, de trazer resultados congruentes com a sua essência. Sim. Como eu brinco, julgue menos, sinta mais. Né? Se a pessoa colocou a mão aqui, o que eu faço? Ó, racional, ego, né? Sinta mais, sinta. Sinta a energia, sinta a vibração, a sua vibração das pessoas. Saia do julgamento. Como que eu saio do julgamento, Rafa? A mente não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela está reclamando, ou ela está agradecendo. E eu dou risada porque eu brinco, né? Eu prefiro estar no piloto automático, porque faz parte desta realidade, tá? A dualidade. Faz parte dessa realidade o mecanismo do cérebro, que é bioquímico mesmo, economizar energia e entrar nas heurísticas mentais, ou seja, em atalhos mentais. Faz parte, bioquimicamente falando, né? Então, eu prefiro cortar, né, caminho, esse atalho que a mente faz da gratidão, já de algo positivo, do que ficar bitolado e condicionado numa reclamação, numa ingratidão, numa tristeza, insatisfação, seja o que for. Não vai resolver nada, só vai aumentar o que você Exato, falou. é o que eu falei. Dê um voto, né, de confiança para você, né? Eu vou fazer algo de tudo que a gente falou aqui. Talvez você possa se perguntar, por onde eu começo, né? Agora, pegue seu celular ou um pedaço de papel ou em algum lugar, anote isso, né? Anote, cole na porta da geladeira ou em algum lugar no espelho do banheiro, seja onde for. Cole isso, escreva no espelho do banheiro, seja onde for, que você pode fazer coisas diferentes, que você é um ser infinito, que você é um ser divino, que você é uma consciência de ser, que você não é seus pensamentos, ou o PESP, pense em seus pensamentos, observador do observador, o Sócrates, né? Escreva no espelho do banheiro, na porta da geladeira, Sócrates, o homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. Por que eu estou falando isso? Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque a mente é condicionada e é muito mais forte te levar para o padrão que você já está do que para um novo padrão. Um exemplo até da física mesmo, nem estou falando de física quântica, e sim física clássica newtoniana. Toda ação gera uma reação, né? Então, quanto mais você força algo, mais difícil aquilo vai ser. Então, torne isso natural. Colando na porta da geladeira, que você vai bater o olho ali e já vai, né, na sua estação de trabalho, seja onde for. Faça isso por você, para você e com você agora. Não daqui a pouco, não. Agora. Agora. Não deixa pra depois, não. Se você não vai fazer. Já vai ouvindo a gente aqui, ó, e já vai volta o vídeo, assiste de novo. Exatamente. E coloca aqui embaixo nos comentários o que você começou a fazer. Exatamente, né? Exatamente. E aí, você começa a praticar de forma orgânica, ou seja, natural. E, né, imaginando que o seu cérebro seja um grande gramado verde, você tem aqueles caminhos de terra batida. Isso é o caminho que você sempre fez. E aí você fazendo isso que a gente está falando aqui agora, escrevendo, praticando, você vai criar um novo caminho nesse gramado. Até esse novo caminho ficar ali de terra batida, é bem claro que é um novo caminho, um novo caminho de sinapses neurais, aquele outro caminho vai existir. Então, muitas vezes, se você se pegar reclamando, julgando, como eu falei, não se julgue ainda mais. Agradeça e perceba, uau, estou eu aqui nesse mesmo caminho novamente. Gratidão por perceber, gratidão pela autopercepção e por perceber que eu posso novamente pisar naquele caminho que eu já estava trilhando, que eu já estava começando a criar. Até que vai chegar o momento que esse caminho de reclamação, julgamento e tudo mais
vai crescer gramas. É. E você vai fortalecer esse caminho. Uhum. Por isso que eu falei que não é do dia para a noite, Não. igual uma academia, que você vai, no outro dia você já acorda na sua cama, esbelto, né, Se magro. fosse assim, tava ótimo. Ah, não, gente. É um processo. processo. Assim como você também não nasceu na forma que você está Uhum. hoje, foi um processo para você chegar até aqui, Uhum. é um processo para Sim. você também trilhar. Então respire tranquilamente, agradeça por esse bate-papo, por você se permitir interagir aqui conosco, perceber que você tem possibilidades, práticas, vivências, experiências, mão na massa, colocar em Uhum. prática, vai vivenciando e se acostume com as coisas boas Sim. acontecendo na E sua não vida. desista de você, né? Exato, exato. Não desista de você. Eu amei o nosso bate-papo, hein? Nossa senhora, muita expansão de consciência, muitos exercícios. Gente, não tem como a sua vida continuar a mesma. Não é? Bota o vídeo aqui, vai anotando um por um, porque eu amei. Vou até começar a colocar em prática Não aqui é alguns. isso aí, exatamente. Rafa, como que faz para as pessoas te encontrarem? Passa suas redes, está com algum Boa, curso? Rê. Engenharia da Humanidade. Em qualquer rede social, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Engenharia da Humanidade. E lá você vai me encontrar. Eu vou ficar muito feliz em receber uma mensagem falando que você me viu aqui no podcast da Rê. E eu posso até dar um presente aqui, ó, para quem está nos assistindo, para ver se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, né? Entre no Instagram, Engenharia da Humanidade. O primeiro post, a gente está disponibilizando um e-book, um livro digital falando sobre a gratidão. Né? Porque em 2015, falava assim, Rafa, dá 3 pulinhos. Eu dava. Ah, faz isso que vai passar. Eu fazia tudo. Sabe, naquele desespero, porque eu sabia que eu não era aquilo. Sabe assim, que eu estava passando por aquilo, mas... E até chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava cavando ali no fundo do poço e continuava cavando. Mas espera lá, o que eu posso fazer? Aí veio o Sócrates nessa época. O que eu posso fazer de diferente para ter resultados diferentes? E caiu no meu colo um exercício da gratidão. E com esse exercício eu tive resultados assim surpreendentes, que até os médicos falaram, nossa, o que você está fazendo? Que você já está bem diferente, parabéns e coisa e tal. Esse exercício da gratidão está dentro deste e-book que eu estou presenteando você por você se permitir viver diferente, acessar mais informação, consciência na sua vida. Então lá no Instagram, Engenharia da Humanidade, você vai lá no primeiro post, faz lá o passo a passo que você vai receber o seu e-book. Pratique esse exercício que eu digo com propriedades. Mudou a minha vida e pode transformar a sua também. E não tem mais desculpa para você não falar que não tem como começar, não tem dinheiro. Não é? Exato, né? Exatamente. Porque a desculpa, não tem dinheiro, depois eu faço. Não, gente. Aqui você teve uma aula, uma mentoria praticamente gratuita, vai ter acesso a um e-book para você começar a fazer um exercício. E aquilo, eu dar o primeiro passo para ter um movimento ali, ter o resultado que você quer. E quem quiser se aprofundar, nós temos a comunidade neuroquântica, no qual eu faço isso todos os dias, mão na massa. É prática, é vivência, é experiência ali para que você tenha resultados na sua vida. Não temos teoria nas mentorias, mas dentro da comunidade ainda tem mais de 20 cursos para você trilhar o caminho. Mas o foco da comunidade é práticas, vivências. Porque aí eu falo, vamos praticar o Ho'oponopono. Você quer se aprofundar no Ho'oponopono, por exemplo? Tem um curso lá dentro. A gente fala sobre outras técnicas. Você quer se aprofundar? Tem o curso lá dentro. Mas nas mentorias, que são 5 mentorias por semana, nesse bate-papo direto ali comigo, e você pode perguntar, interagir. Então, 5 vezes na semana você tem ali a oportunidade, venha participar conosco. E se esse episódio for um convite para aquela transformação que você estava esperando na sua vida, baixe o e-book, mande mensagem e a gente vai se falando. Não tem desculpa mesmo, hein? Não tem desculpa. Entre em contato com o Rafa, tira ali as suas dúvidas. E a gratidão, eu sei também a gratidão, eu comecei pela gratidão também, ela transforma vidas, transforma. Quando você começa a praticar, você eleva sua frequência, sua consciência, e aí você começa ali a colher os resultados. Exatamente. Maravilhoso. Amei. Obrigada, Rafa. Gratidão mesmo. Pessoal, espero vocês na próxima semana. Finalizamos aqui com o Rafa mais um episódio do podcast Vibra Talks. Então se inscreva aqui, deixe comentário se você gostou.
Segue aí nas redes do Rafa e um beijo, até a próxima semana.